Perder no campo é ruim, perder no tapetão também, mas perder nos dois ao mesmo tempo aí é sacanagem. Já deixa o like aí para entender como o Corinthians conseguiu essa proeza em 85, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O Paulistão de 85 teve 20 times, que jogavam entre si em turno e retorno. Daí iam para a semifinal o campeão de cada turno, e fora eles, os dois times com mais pontos na soma geral. Depois da penúltima rodada do segundo turno, o São Paulo, o Guarani e a Portuguesa já estavam com a vaga garantida. A quarta vaga ficou entre Corinthians e Ferroviária, que estavam empatados com 42 pontos. Só que a Ferroviária tinha uma vitória a mais. Acontece que a Federação Paulista detectou uma irregularidade. A Ferroviária tinha escalado irregularmente o zagueiro Dama, no empate com o 15 de Piracicaba no mês anterior. Mas por que não podia? Bom, porque o Dama tinha tomado o terceiro cartão amarelo num campeonato de juniores. Pela legislação da época, ele teria que cumprir suspensão de 7 dias em qualquer categoria. Mas ele entrou em campo pela Ferroviária no Paulistão antes de vencer esse prazo. Daí, antes da última rodada do campeonato, o TJD, que é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista, julgou o caso e puniu a Ferroviária com a perda de 1 ponto, aquele ponto do empate contra o 15 de Piracicaba. Com isso, a Ferroviária caiu para 41 pontos, 1 a menos que o Corinthians. O Timão, então, ficou com a faca e o queijo na mão, porque na última rodada era só ganhar do Comercial, que já estava quase rebaixado, para ir para a semifinal. A gente já contou aqui no canal que o Corinthians tinha montado um timaço no papel para 85. Então, ganhar do Comercial lá em Ribeirão não era uma tarefa impossível, era até tranquila. O Corinthians jogou mal pacas e conseguiu a proeza de perder o jogo por 1 a 0, o que, aliás, salvou o Comercial do rebaixamento. Só que, no Canindé, a Ferroviária também não fez a parte dela e tomou de 3 a 1 da Portuguesa. No final, ficou como estava. Corinthians com 42 pontos, Ferroviária com 41. A federação marcou então os jogos da semifinal para a semana seguinte. Numa chave, iam jogar São Paulo e Guarani, na outra Portuguesa e Corinthians. Tava tudo tão definido que a Placar até soltou essa capa aí dos foguetes, lembra? Só que esqueceram de combinar com a Ferroviária, que foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio e recorreu da decisão do TJD. Aí ficou todo mundo em alerta, o Corinthians inclusive. Opa, se a Ferroviária conseguir reaver esse ponto, a gente dança. E, cara, a diretoria lá de Araraquara não tava pra brincadeira. Primeiro, ela foi até Brasília pedir ajuda ao então ministro da Educação, Marco Maciel. Sim, o mesmo que foi vice-presidente, senador, governador de Pernambuco. E o Marco Maciel se prontificou a ajudar a Ferroviária. Só para você entender, naquela época ainda não existia Ministério dos Esportes. Então, os esportes ficavam submetidos ao MEC, o Ministério da Educação do Marco Maciel. Além disso, a Ferroviária contratou Valed Perry, que nos anos 80 e 90 era um advogado famoso por raramente perder uma parada nos tribunais esportivos no Brasil. Olha, você tá curtindo relembrar essa história nos detalhes? Cara, um recado, 9 de cada 10 pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas aqui no Memória Fiel. Pô, se inscreve aí, a gente traz histórias como essa toda semana. Bom, voltando aos gramados, o primeiro jogo da semifinal entre Guarani e São Paulo rolou normalmente. Mas Corinthians e Portuguesa foi suspenso por uma liminar do STJD. E aí, no dia 5 de dezembro de 85, veio a bomba. A Ferroviária ganhou no STJD, recuperou o ponto extra, eliminou o Corinthians e foi fazer a semifinal com a Portuguesa. Mas como é que o Valed Perry, o advogado lá da Ferroviária, conseguiu isso, hein? Bom, ele argumentou que o TJD tinha usado como base o Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, CBDF, para punir a Ferroviária pela escalação do Dama. O Valed Perry conseguiu convencer o tribunal de que já havia a portaria 27 de janeiro de 84 para regulamentar essa situação, e essa portaria liberava o Dama. Agora, cá entre nós, era só o Corinthians ter empatado com o Comercial em Ribeirão que nada disso teria acontecido, mas não, o super time montado para 85 naufragou contra o Comercial. Talvez por isso, a diretoria do Corinthians, meio com o rabo entre as pernas, não quis levar o caso para a justiça comum. E no Campeonato Paulista, a Portuguesa, que não tinha nada com a briga toda, eliminou a Ferroviária na semifinal. E o São Paulo, que tinha um time forte, viu? E que também não tinha nada a ver com o rolo jurídico, ganhou da Portuguesa na final e ficou com o título paulista. E sabe qual a parte mais irônica dessa história toda? É que, menos de 2 anos depois, o Dama,
pivô da situação toda, veio jogar onde? No Corinthians. Bom, qualquer hora a gente conta aqui no canal a trajetória dele no Parque São Jorge.